Olá pessoal, boa noite! Hoje tem conversa com a presidente da Beneibrit de Portugal, histórias do Moré Nelson, conteúdos de aniversário e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. Seguimos com as comemorações dos 61 anos de Mosaico na TV. Fiquem ligados! E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos às novidades da semana. Rony, é com você! Semana passada, o Estadão publicou numa página inteira um artigo do jornalista Thomas Friedman, em que ele fala da necessidade de Israel permanecer um país democrático a despeito da sua minoria muçulmana crescer a cada ano. Em outros tempos, eu ficaria impressionado com os 3 prêmios Pulitzer que Friedman ganhou. Mas, quando finalmente me dou conta que a prática da lacração existe há muito mais tempo do que a gente pode imaginar, chego à conclusão que, independentemente dos talentos do jornalista, o raciocínio dele está, na melhor das hipóteses, invertido. O Estado de Israel foi criado na esteira dos pogroms na Rússia, Letônia, Ucrânia, Polônia e, principalmente, do Holocausto nazista, para que os judeus voltassem a ser um povo como tantos outros, que tem o poder de decidir seu próprio destino, fazer suas próprias leis, viver de acordo com seus próprios costumes. Em outras palavras, Israel foi criado para ser um porto seguro para os judeus de todo o mundo. Mas Friedman é desses judeus que se chamam de progressistas, que acreditam em contos da carochinha como a bondade humana e o respeito entre as nações. E eu sou um desses judeus que aprende com a história. E a história mostra que o constante preconceito, o racismo e a perseguição aos judeus, que tem mais de 2000 anos, está longe de ter fim. Portanto, o grande compromisso de Israel é com a sobrevivência do povo judeu. Sim, Ben-Gurion, na Declaração de Independência de Israel, fala em respeitar os direitos de todas as outras etnias. E Israel tem feito isso desde sua criação há 70 e tantos anos. O que vai ser daqui para frente, com o crescimento da população muçulmana, compete aos cidadãos de Israel resolverem. Friedman, do alto de suas convicções, acha que um Estado multirreligioso, multicultural, multitudo é o que Israel precisa. A história mostra exatamente o contrário. Vamos para o quiz de hoje, valendo o livro do Senhor Mosaico. Solta a vinheta! Qual o título e recorde que o programa Mosaico mantém até hoje? A. Menos anúncios da TV. B. Há mais tempo na internet. C. O mais curto da TV brasileira. D. Há mais tempo no ar na TV brasileira. Os 5 primeiros que responderem corretamente no nosso Instagram levam para casa o livro Senhor Mosaico. Uma pausa rápida, voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem.
O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Semana passada ocorreu o ato em memória aos 28 anos do atentado ao prédio da AMIA. Eu mesma acompanhei as homenagens, dá só uma olhada. Volaron la AMIA. Hay gente destrozada. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. 18 de julho de 1994, acontecia o maior atentado terrorista na Argentina, no prédio da AMIA. E hoje nós estamos aqui na sinagoga do Clube A Hebraica para acompanhar o ato em homenagem aos 28 anos do atentado. Vamos conferir. Isso não foi um atentado contra argentinos. Foi um atentado antissemita. E a gente tem que estar em qualquer lugar do mundo. E a Argentina, eu como representante do meu governo, tenho a obrigação de fazer isso. É uma obrigação por justiça e constantemente pela verdade. En nuestra provincia de Entre Ríos venimos trabajando desde el principio de gestión con distintas acciones que lleven a eliminar todo antisemitismo y todo lo que signifique odio racial. Então é muito importante, nós estamos passando para o mundo inteiro que o problema não é o antissemitismo, é o discurso de ódio. Hoje podem ser os judeus, amanhã são os negros, LGBTs. Então é muito importante o mundo inteiro estar unido contra o discurso de ódio. Reunindo autoridades argentinas e representantes da comunidade judaica de São Paulo, o ato relembrou o ataque contra a sede da Associação Judaica na capital argentina, onde deixou 85 mortos e mais de 300 feridos. Eu não sou obrigado a gostar do que você pensa, mas eu tenho que te respeitar. E é isso que o mundo está carente. Então, acho que um ato como esse mostra a importância de nos respeitarmos. Temos diferenças, por exemplo, com o governo da Argentina, que até hoje não resolveu o tema da AMIA. Não há justiça. Mas respeitamos as tentativas e a forma como eles estão trabalhando. E a gente espera que isso não volte a acontecer contra ninguém. É importante sempre reafirmar os valores da tolerância, do respeito às culturas, às diferenças e fazer que nossos jovens, as crianças, saibam que para morar em um mundo melhor temos que nos respeitar, temos que aceitar nossas diferenças. Esse é o desafio há 28 anos e hoje. Tomara essa ideia consiga triunfar algum dia, né? E se queremos, e cada de nós queremos deixar o mundo melhor para nossos filhos e nossos netos, temos que começar por fazer deste mundo um lugar melhor. Fazer deste mundo aquele mundo que queremos que eles tenham. E acredito que quando a gente fica inerte, quando a gente fica apático, quando a gente fica em silêncio, permite que coisas assim aconteçam. 28 anos após o atentado, ainda não há condenados pela justiça. Gabriela Cantergi, presidente da Bnei-Brit de Portugal, conversou conosco sobre os tempos complicados que envolvem a comunidade judaica portuguesa. Amigos do Mosaico, nós estamos recebendo hoje Gabriela Cantergi, que é a presidente da Bnei-Brit Portugal, além de ser uma figura importante da comunidade judaica lusitana. Por que seria isso? Porque nós queremos divulgar o turismo em Portugal ou as excelentes comidas e os vinhos? Infelizmente não. Portugal, que normalmente é conhecido pela maneira como acolhe todo mundo, está passando por um momento um pouco esquisito.
especialmente em relação aos judeus. E é por isso que nós convidamos a Gabriela para conversar um pouquinho com ela. Gabriela, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você, de abrir um pequeno espaço na sua agenda. Me conta, e conta aqui para o pessoal em São Paulo, o que é que está acontecendo em Portugal? Sim, é muito prazer e muito obrigada, então, pela possibilidade de participar e conversar com vocês. Então, em Portugal, existe a Lei da Nacionalidade, que reconhece a origem sefardita de pessoas cujas famílias saíram na diáspora portuguesa séculos atrás. E desde o início dessa lei, a comunidade israelita do Porto cooperou com o Estado na análise da origem sefardita desses requerentes. E desde 2020 tem existido um movimento para diminuir a ênfase, para deslegitimizar essa lei da nacionalidade, mas infelizmente agora em março, dia 11 de março de 2022, é que a gente presenciou o momento mais difícil até agora, que foi com a detenção do rabino-chefe da comunidade israelita do Porto. Ele se preparava para embarcar para Israel, que é uma rota que ele costuma fazer com frequência, porque ele mora em Israel e em Portugal simultaneamente, e ele foi detido no aeroporto. Foi criada uma narrativa como se ele estivesse fugindo do país, o que claramente não acontecia, e a sinagoga também foi visitada pela polícia, assim como a casa de membros da direção, tudo isso numa acusação de corrupção relacionada com a lei da nacionalidade, e desde então tem sido um cenário muito difícil para a vida judaica na cidade do Porto, principalmente. A que você atribui esses raspões com o antissemitismo que parecia ter ido embora? A que você atribui isso? Nós já recebemos alguns relatórios recentes que falavam que quanto menos judeus houvesse em Portugal, menor seria o antissemitismo, né? Então, é esperado que conforme uma comunidade judaica cresça, o antissemitismo também cresça. E é isso que tem acontecido aqui em Portugal. Então, a comunidade do Porto existe há muitos anos, é uma história muito longa, mas nos últimos 10 anos existiu um grande crescimento da comunidade. Então, sem dúvidas, é uma comunidade judaica muito forte, com 2 museus. O Museu do Holocausto, que foi inaugurado em 2021, foi o museu mais visitado do ano passado, com cerca de 40 mil pessoas. As cerimônias acontecem sempre com minyan, com muita visita de turista, cemitério, galeria de arte, biblioteca, coral. Então, são muitas ações e talvez isso esteja aparecendo demais. Provavelmente, quando há força de uma comunidade, também há um movimento dos opositores. Eu me surpreendo um pouco com esse relato, porque a história mostra que quando as comunidades judaicas são varridas, são expulsas, são eliminadas dos seus locais em que nasceram e cresceram, isso acaba se revertendo num desastre econômico, cultural, para os lugares da onde os judeus foram embora. São sempre médicos, professores, engenheiros, escritores, homens de negócios, pessoas que empregam muita gente. Toda essa, vamos dizer, toda essa riqueza vai embora, em troca de nada, em troca de preconceito. A que você atribui essa volta do que parece ser um antissemitismo disfarçado, mal disfarçado, é claro, em Portugal? Tudo que a gente está vivendo agora é um jogo político. É um jogo que tem interesses em acabar com essa lei, porque, na verdade, a lei da nacionalidade passou por uma mudança recente que não acabou com ela, mas essa mudança foi tão forte que podou a lei, então, na verdade, ela acabou.
Algumas respostas a gente só vai ter com o passar dos anos, a gente não tem todas essas respostas. Nesse momento, eu acho até que temos mais perguntas do que respostas. Portugal tem, sim, uma história, né? Se a gente voltar aos séculos e voltar para a história da Inquisição, que com a expulsão dos judeus, que é, sim, quando começou toda essa diáspora sefardita, também houve uma decadência, um declínio do país, né? Então, já se sabe que isso acontece. E a lei da nacionalidade trouxe muitos ganhos para Portugal, não só em reconectar os judeus sefarditas com as suas origens, mas ganhos financeiros, econômicos para o país, muito investimento, e também geração de empregos, né? Então, eu até me pergunto qual é esse interesse que existe por trás, porque existe ganhos para o Estado, existe ganhos para a sociedade, mas o que tem aparecido nas campanhas de difamação que a gente tem visto na mídia é como se tratasse de um número muito superior de judeus vindos por essa lei sefardita, o que não é o caso, e como se isso estivesse acabando com o país, quando, na verdade, isso está edificando o país. De que números nós estamos falando aqui? Quantos judeus... Quantos imigrantes usaram dessa lei para voltar, para conseguir um passaporte português, eventualmente voltar a Portugal? Sim, então, pessoas elegíveis para pedir a cidadania portuguesa seria 1 milhão. 1 milhão de pessoas teriam o direito, se apresentarem os documentos para o Estado, provavelmente conseguiriam. O que a gente tem é cerca de 5%. Então, a gente está falando de 50 mil pessoas que, nesse momento, têm a cidadania portuguesa. Nem todas elas vieram para Portugal, mas muitas famílias vieram para o Porto, inclusive para outras cidades. São famílias que estão investindo muito em Portugal. O Porto é uma exceção em relação a Lisboa, por exemplo? Esses ataques que estão acontecendo, eles estão sendo direcionados à comunidade israelita do Porto. Eu lamento ouvir essas histórias. Eu agradeço mais uma vez a tua disposição de conversar conosco. Essas histórias que estão acontecendo agora no Porto, de deter um rabino, de dar uma batida na sinagoga e na casa dele, por conta de uma lei de imigração, tem uma cara de coisa da Polônia, não coisa de cara de Portugal. Como digo, lamento, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, e eu espero que as coisas mudem em Portugal e que o bom senso volte a prevalecer. Muito obrigada, eu agradeço pelo espaço e espero que no momento que a gente converse novamente seja por um assunto melhor. Muito bem, muito obrigado. O Mosaico volta já já. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. A parceria do Mosaico com o Moré Nelson vem de anos. E história é o que não falta, né, Moré? Oi! A comunidade judaica de São Paulo já existe há mais de 100 anos. E sempre, desde o seu início, gostava de se comunicar. O que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Os primeiros jornais, revistas para a comunidade. Depois apareceu o programa de rádio. O programa Mosaico já fazem mais de 80 anos na Rádio Piratininga. E eu ouvia de criança
e tinha músicas de Israel, músicas em Yiddish, tinha notícias, quem nasceu, quem casou, quem faleceu. E assim eu fui acostumado, desde a primeira infância, a ouvir o Mosaico. Depois veio televisão. Televisão, não como é hoje, evidentemente. A televisão começou com o primeiro programa lá no Teatro Cultura Artística, na extinta TV Excelsior. E aí, ele era ao vivo. Todo mundo queria assistir na televisão. O primeiro eu estive no lugar. É um privilégio. Com o passar do tempo, criei bastante amizade com o Sr. Francisco, fundador, e várias vezes ele me convidou, traga alunos, veja o que os alunos podem fazer. O senhor é professor, traga os seus alunos. Imaginem fazer um programa ao vivo com alunos, 7, 8, 9, 10 anos. Dá certo. Vai funcionar? Bom, a gente treina. 1, 2, 3, 5, 10, e os pais em cima e tal, e vamos fazer um programa de Pessach. E Pessach tem muita coisa acontecendo. E eu peguei os alunos muito bons, espertos, vivos, e no meio da apresentação, ao vivo, a menina se vira para o lado e fala para mim assim, bem baixinho, esqueci. O que fazer quando uma menina diz esqueci, uma excelente aluna? Então eu falei, mostrando com a mão, pula essa parte. Eu acho que ela entendeu, mas não exatamente o que eu quis dizer, porque no meio da gravação ela deu um pulo. E ela deu um pulo, e daí ela fez com a cabeça, lembrei, e aí foi feito o programa inteirinho. Ninguém entendeu para que foi esse pulo, agora já sabemos por que teve esse pulo. Nem sempre as coisas se resolvem tão fáceis. Já quando a gravação foi feita bem mais tarde, então era feita uma gravação especial no lugar. Olha, professor Nelson, o senhor pode fazer uma gravação com seus alunos, ou crianças, ou adultos, de uma sucá, e os símbolos da sucá, e ficar na sucá e comer da sucá? Perfeitamente. E marcado, e todo mundo se arrumando, e deixando tudo, e a mesa belíssima e farta, e começa a gravação. Só faltou combinar com São Pedro. Isto realmente não foi feito, então você já pode imaginar o que é, de repente, uma chuva torrencial na gravação. Não sei exatamente o que a gente queria. Até hoje, o Mosaico é uma referência. A comunidade judaica de São Paulo, e especialmente a grande comunidade não judaica, quer saber o que acontece no mundo judaico. E mesmo nós, judeus, queremos saber o que aconteceu, como aconteceu, o que se falou, o que se deliberou. Mas não é só isso. Ela também mostra notícias de Israel. O que acontece lá em Israel e que reflete aqui. O que a gente concorda, não concorda. E no mundo todo. O que nós pensamos do mundo todo e o que o mundo todo pensa da nossa comunidade. Ou seja, é algo impressionante. Brasil, Israel, o mundo, comunidade, valores. Bom, tivemos até agora 61 anos para aprender como fazer isso. E toda a equipe de Mosaico está de parabéns, aprendeu muito bem para fazer os próximos anos. Parabéns, felicidades, Mosaico, 61 anos, Shalom Uvracha. Um dos clipes favoritos do público do Mosaico volta ao Pinata Música de hoje.
Rufem os tambores para a resposta do nosso quiz. A alternativa correta é a D. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Francisco, que ficou conhecido como o Sr. Mosaico, recebeu muitas homenagens, entre elas a medalha da Associação Interamericana de Imprensa, o título de cidadão paulistano, a eleição para a Academia Paulista de Jornalismo e a inclusão do seu querido Mosaico na TV na versão brasileira do livro Guinness dos Recordes, como o programa há mais tempo no ar, sem interrupções, na nossa televisão. E não se esqueça que toda terça, às 8 da noite, tem Mosaico no Facebook da Hebraica e da Fizesp. E na próxima sexta, acenda as velas às 17h20. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial, mediante inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!